Se acredita que pode mais, assim como eu sempre acreditei em minha carreira, está na hora de demonstrar o seu real valor. Essa é a frase de Virna, que é medalhista olímpica e também a escritora do prefácio do meu livro, o Personal Branding para Profissionais da Saúde. E hoje eu trouxe aqui uma figura maravilhosa, um exemplo na área da saúde e que foi eleita a nutricionista, melhor nutricionista da cidade de Joinville, Santa Catarina, em 2023. Chauana, seja muito bem-vinda ao podcast Posicionamento de Elite. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a André pela oportunidade. É uma honra estar aqui trazendo um pouquinho da minha carreira para vocês. Chau, vamos iniciar aqui. Eu vou pedir para você se apresentar de forma muito breve. Fala como que a nutrição entrou na sua vida. Que não sei se você já pensou em outra profissão, mas como que você decidiu assim, quero ser nutricionista, é isso que eu quero para minha vida, quero transformar vidas por meio da nutrição. Então, meu nome é Chauana, né? Sou formada há 7 anos já. É bem doida a história. Na verdade, quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, eu tinha feito para biologia, porque a minha mãe era bióloga, então a gente sempre tenta pegar a carreira, né? E no dia que foi para realmente fazer o vestibular, a gente acabou, eu falei, não, pera, não é isso. Acabei fazendo nutrição e, graças a Deus, desde que eu adentrei a área, eu não me arrependo nem um pouco de ter entrado na área de nutrição. Porque a minha família é toda da área da saúde. Minha mãe é enfermeira. Influencia bastante, influencia. Né? E eu sempre quis tratar o paciente, na verdade, de dentro para fora, né? Nunca pensei em medicina, em enfermagem. A prevenção, não o tratamento em eu gostaria de realmente trabalhar com a parte da prevenção, de dentro para fora. Então, a nutrição é o meu amor, né? E aí surgiu a Clínica Pastega. Como é que foi essa história? Quando que iniciou? Como que você decidiu e criar esse time de profissionais que hoje fazem parte da clínica e que hoje tem um grande destaque não só em Joinville, mas também a nível nacional aí? A clínica é um desafio, né? Acho que todo empreendedor aí tem os seus desafios. E a gente está com a clínica, vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. A gente tem um time muito bacana com a parte realmente de trabalhar a questão da saúde, de prevenção mesmo, né? Então, fazem 1 ano que a gente está ali, está batalhando, está trazendo cada vez mais. Até porque, como eu te falei, a gente está tentando pegar um público para explicar que realmente a gente quer evitar possíveis doenças, né? Sim. Então, é um trabalhinho de formiguinha, porque hoje a gente está num mundo muito imediatista, onde as pessoas querem para ontem, né? Querem emagrecer, querem tratar tudo de ontem. Ainda mais nessa época do ano, né? Chegando no verão, aí sim que o consultório lota de pacientes. Com certeza, a gente está trabalhando, hein? Meu Deus! Mas é ótimo. E é interessante, Chau, que você fala que o foco da clínica é essa parte de prevenção, de mostrar o estilo de vida mesmo, a qualidade de vida, de você incorporar isso. E hoje o nicho que você atende é emagrecimento e também performance esportiva, ali na parte de nutrição esportiva. Geralmente esse público chega mais pela estética e depois acaba que se torna estilo de vida, porque se apaixona de verdade. Como que você vê essa evolução dos clientes hoje? E claro, tem alguns que já são praticamente filhos, de tanto que estão na clínica. Como que você tem esse envolvimento com os clientes? Então, acho que quando eu comecei a fazer a faculdade de nutrição, eu sempre perguntei assim para Deus, meu Deus, como é que eu vou fazer a diferença sendo nutricionista? Porque a gente pensa, dieta, todo mundo sabe fazer. Hoje a gente tem na internet, a gente consegue muito fácil acesso às dietas, né? E eu falei, não, eu preciso fazer a diferença. E foi aí que eu comecei a realmente criar uma conexão com os meus clientes. Então, assim, a minha mãe é atleta de corrida, né? E eu tenho alguns atletas também de corrida na minha família. Então, eu comecei a me apaixonar pela área de suplementação, justamente para melhorar o condicionamento físico desses atletas. Então, eu acabei adentrando essa parte de clínica esportiva, né? Que é o meu nicho hoje. E também agora eu estou adentrando um pouco mais na saúde da mulher, porque a gente sabe que realmente a mulher, ela sofre um pouco mais com a queda hormonal, né? Precisa então, questão de idade. Eu falo muito em consultório que as mulheres, elas são muito emocional. Então, qualquer coisinha, a gente já baixa toda a nossa parte hormonal. Então, quanto é importante a gente trabalhar com toda essa questão de modulação, de reajuste, tanto na dieta quanto na suplementação. Então, realmente, é essa parte que a gente trabalha lá na clínica. Ah, sensacional. Eu vejo que você sempre está se atualizando, fazendo novos cursos. Já trabalhou a parte de programação neurolinguística também. E você já chegou em algum ponto pensar em desistir da nutrição, Chau? Várias vezes, principalmente no começo da carreira, né? Eu acho que todo mundo passa, acho que até você já passou, porque a gente já conversou sobre isso, né? Dificuldade no começo. A primeira coisa que falam é que nutrição não dá dinheiro, né? E na época que eu comecei a fazer a faculdade, que eu comecei a fazer a pós-graduação esportiva, teve familiares meus que falaram que realmente nutrição
não era para vingar, não dava dinheiro, não era profissão. Então, foi uma época que realmente ali eu desisti da pós, eu larguei tudo. Continuei trabalhando, mas com aquela dúvida de que realmente, será que eu vou, será que eu não vou? Fica com o coração na mão, né? Eu amo a nutrição, mas tem que pensar também como que eu vou levar daqui pra frente, porque o amor também não paga as contas. E os boletos continuam, né? Por amor. E isso é algo que eu vejo, Tchau, assim, comigo aconteceu, e eu posso dizer que praticamente todas as mentoradas nutricionistas que eu mentoro hoje, elas falam, eu tive essa resistência até por parte da família, de, nutricionista não ganha dinheiro, pensa em fazer outra coisa, você vai passar fome. Sim. E isso fica na nossa mente de, será que eu estou no caminho certo? Então, até esse é um ponto que eu vejo que você se destaca muito, ficou muito fora da curva, porque você buscou por referências que já estavam tendo sucesso nessa área. Sim. Se a gente fica só se envolvendo com pessoas que colocam cada vez mais você para baixo, de não vai dar certo, aquele negativismo, a gente vai acabando desistindo mesmo. É aquela coisa que a gente fala sobre a ambiência, né? O ambiente que você frequenta e as pessoas que estão ao seu redor, ele te moldam. Perfeito. Então, realmente, quando eu decidi, não, pera, é isso que eu quero fazer, eu tive que me afastar de muita gente e sair dos ambientes que eu estava. Filtrar, né? Então, foi bem difícil, porque eu tive que sair, realmente, às vezes, de braços da família, né? Para conseguir... E é difícil, né? Porque a gente tem aquele costume. Só que eu falei, não, eu quero ser melhor naquilo que eu faço. Então, eu sempre coloquei isso como prioridade. Me dedicar 100% ao meu cliente. Então, aí o que começou a acontecer? Começando a trabalhar com a parte de emagrecimento, a gente sabe que o emagrecimento é muito emocional. Sim. É 90% emocional, né? Verdade. 10% eu falo que ali é aquela constância. Então, foi aí que eu comecei a buscar a parte do coaching, a parte do PNL, que é uma programação neurolinguística, para realmente ajudar o cliente com ferramentas e técnicas para conseguir melhorar a questão da qualidade de vida, melhorar a rotina, melhorar a constância. Então, eu acho que isso fez toda a diferença hoje nos meus atendimentos. A questão humanizada. Eu acho que hoje, depois da pandemia, principalmente, as pessoas elas sentem essa necessidade de se sentir acolhidas. Com certeza. Né? De criar aquela conexão. Então, assim, hoje os meus clientes, eu brinco que assim... Ontem, final de semana, mandou uma mensagem. Eu precisava te contar um negócio. Eu tô grávida, mas meu marido ainda não sabe. Porque realmente eu consegui criar essa conexão, essa questão de amizade mesmo com os meus clientes. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso até para adesão do cliente, né? Como que ele vai seguir algo se ele não confia em você, não tem aquela aproximação? E isso é algo que você se destaca muito. Sim. Porque o que a gente escuta muito hoje das pessoas, eu fui nutricionista, ele me deu uma dieta igual do meu amigo. É a dieta de gaveta. E a gente sabe que isso não funciona, né, Não tem a personalização, não tem, mas ao mesmo tempo existem profissionais que são muito bons, tecnicamente, a forma de atendimento, mas eles não sabem se vender. E aí sim a gente entra naquele ponto que a gente estava conversando agora, de por que muita gente acha que nutrição não dá dinheiro? Porque a gente não teve a formação de como vender. A gente aprende a atender na faculdade, mas como que a gente vai captar pacientes para conseguir atender, para conseguir vender e realmente fazer um negócio para prosperar? Então o primeiro passo é entender que nós somos um negócio, né? A nossa marca vende. A partir do momento que a gente tem clareza disso, a gente começa a direcionar os nossos passos para conseguir realmente escalar cada vez mais. E você é um case de sucesso nesse sentido, porque você está sempre em busca de evolução. Sim. O empreendedorismo, ele não é fácil. Não. A gente começa já com várias contas ali para pagar, depois tem os altos e baixos, por isso que a maioria desiste. Sim. Mas você daria algum conselho assim, para uma Nutri que hoje pensa em fazer uma clínica, de ter uma clínica de sucesso, de poder ter uma equipe multidisciplinar, que a gente sabe o quanto que isso impacta na vida das pessoas. O que você daria de dicas assim, para a pessoa iniciar? Começa por esses passos. Eu acho que é não desistir. O primeiro passo é não desistir dos seus sonhos, né? Porque por várias vezes, como eu falei, a questão da ambiência, às vezes a gente acaba desistindo daquilo que a gente tanto quer e tanto sonha. Empreender não é fácil, né? É uma luta diária. Só que realmente, como eu gosto muito de trabalhar com essa questão de gestão de pessoas, estar com pessoas, e eu sempre falo que o crescimento, quando você está com mais pessoas, ele é muito maior do que quando você está sozinho. Sim. Então, realmente dar o primeiro passo. É planejamento, sabe? Hoje, eu acabei falhando um pouco no início da parte da clínica do empreendedorismo, como todo mundo eu acredito que faz, pela essa questão de falta de planejamento. Hoje eu já tenho esse entendimento. Então, hoje a clínica já está há 1 ano e meio e hoje realmente eu entendo aonde eu errei e o que eu preciso fazer. Sim. Então, eu acho que o ponto principal é se planejar para organizar, para fazer como vai acontecer, como vamos trabalhar com os parceiros. Eu acho que a questão de quando a gente começou também, que você passou para mim, essa parte de criar persona, como é que é o teu público-alvo. As pessoas que estão ao seu redor precisam estar conectadas com o teu propósito, com as tuas crenças, com os teus valores, porque senão não dá certo. Então, a gente erra e aprende para realmente não cometer o mesmo erro. Então, hoje eu vejo que precisa realmente ter toda essa questão de planejamento.
Primeiro passo é planejamento e organização. Planejamento e vai com medo mesmo. Porque se a Gente, pessoa ficar esperando o momento perfeito, não tem. Não vai acontecer. É uma das coisas que eu brinco que é o meu lema em consultório. Eu tenho 2 lemas no consultório. Ninguém solta a mão de ninguém e vai com medo mesmo. Porque, assim, a minha vida inteira eu tive muito medo, e até hoje eu tenho, de fazer as coisas. Então, quando eu recebo algum convite, eu nem penso 2 vezes, eu aceito. Depois eu vejo como é que eu vou fazer. Boa, então, é isso aí. É igual assim, André, vamos. Depois eu vejo como eu faço. Vamos fazer isso, vamos fazer projeto, vamos fazer, vamos. Depois a gente pensa, porque senão a gente acaba agindo muito na emoção, na razão, né? Sim. E a razão, às vezes, ela deixa a gente pensar muito e não faz o que a gente realmente Mas você gostaria de tocou fazer. num ponto agora, Chau, que é fundamental. Certa vez eu fiz uma gravação com o Paulo Musi, que é médico, e ele me falou uma frase que ficou marcada na minha vida, assim, que eu sempre levo como um lema. Ele falou assim, que a sorte, muita gente fala, aquela pessoa teve sorte e tudo mais, a pessoa que se destaca. Que a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Então, de nada adianta você ter oportunidades na sua frente e você não estar preparado para isso. E às vezes a gente pensa que a gente precisa de um preparo a mais. Na realidade, a gente vai criando maturidade quando a gente aceita esses desafios. Quanto mais a gente enfrenta um desafio, a gente se torna mais forte. Eu falo que se a gente só faz o que é fácil na vida, a vida se torna difícil. Exato. Só que se a gente se compromete a estar cada vez mais se desafiando e fazendo o que é difícil e desconfortável, não diria nem difícil, mas desconfortável, sair da zona de conforto, a vida se torna mais fácil porque a gente se torna mais forte. Então, é isso que a gente também transmite para os clientes. E hoje, eu falo que o marketing digital, ele é só uma extensão do profissional na vida offline. Ele não é outra pessoa, ele não deveria se tornar um outro personagem, como muita gente faz, para tentar agradar as pessoas, tentar vender mais. Isso não é sustentável. E hoje eu vejo que os nutricionistas, eles têm um receio, de certa forma, de estar nas redes sociais, porque eles pensam que eles vão ser julgados. E assim, de verdade, vão ser julgados. A gente sempre é julgado, independente do que você faça, se você fizer ou não fizer, se você se posicionar ou não se posicionar. A gente está no podcast aqui, Posicionamento de Elite, que é direcionado para profissionais da saúde que querem cada vez mais fortalecer a marca pessoal e se tornar autoridades nos seus nichos aí. E hoje estamos aqui com a Chau, que é autoridade no nicho de emagrecimento, de nutrição clínica, e tem uma empresa de sucesso aí. E quando a gente pensa que não é fácil iniciar essa jornada, mas que muitas pessoas já conquistaram... É possível. É possível. Sempre é possível. Se você não faz nada, você perde tempo. E tempo é vida. Então, a gente não pode desperdiçar esse ativo tão valioso, né? E hoje, Chau, quando você olha, por exemplo, o marketing digital, ele se torna um compromisso também, né? Sim. Como que você consegue conciliar rotina de consultório, vida pessoal? Porque tem nutricionista que fica naquela loucura de, eu tenho que trabalhar, e ele esquece de cuidar da própria saúde. Eu vejo isso com muita frequência. Então, o nutricionista, ele fica do início da manhã até o final da tarde no consultório, ele simplesmente não tem mais vida para treinar, ele não consegue fazer as marmitas dele mais, não consegue mais viver, de certa forma. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente pensa em sucesso na profissão, a gente quer realmente poder ter o nosso tempo, ter flexibilidade na agenda, liberdade de tempo, liberdade financeira e geográfica também, para você poder trabalhar em outros lugares. E hoje, por que você acredita que hoje existe essa dificuldade também de conciliar esses dois? Eu acho que tu falou vários pontos chaves aqui, né? Eu, como um coaching, né? A gente tem uma roda da vida, que essa roda da vida, a gente, quando inicia um processo com o nosso coaching, a gente elenca de 0 a 10 quanto está aquele nível. Então, a gente tem o nível profissional, lazer, hobby, espiritual, trabalho financeiro. Então, a nossa vida, ela é regida por essa roda da vida, né? E até o ano passado, antes de eu fazer o coaching, eu estava nessa pegada igual a da André, né? Falou agora pra mim. Começava cedinho, ia até tarde, falava pro paciente que realmente ele precisava dormir bem, que ele precisava treinar, mas eu não estava fazendo. Aí aquilo começou a me dar aquele, sabe aquele desconforto, assim, pera, eu tô falando e não tô fazendo. Aí quando eu fui fazer meu coaching, foram 8 dias de curso, foi maravilhoso. Tinha Ela tava fazendo faculdade de nutrição, ela se forma acho que agora esse ano ainda, inclusive. E ela é muito focada. E ela falou assim pra mim, eu nunca me esqueço, é a Ju, minha amiga lá de Balneário. Ela falou assim, Chau, treino é compromisso. É compromisso comigo, tá na minha agenda. Aquilo pegou tão forte comigo que eu falei, meu Deus, ela tem razão. Eu faço a mesma coisa. Aí ela pegou e falou, não. E daí ela bem assim, tanto que uma vez eu fui demitida do meu trabalho porque eles queriam que eu fizesse hora extra naquele horário e eu falei que não.
que eu não ia porque esse compromisso era comigo. Daí eu falei, cara, que sensacional. E desde então eu comecei a realmente ter essa percepção, porque até uma frase da Ana Paula Pujol, a gente entrega a vida para os nossos pacientes, né? Verdade. Realmente a qualidade de vida. Então, como é que eu vou entregar aquilo que eu não faço? Então, realmente não tá. Tanto que desde o ano passado para cá, muita coisa começou a mudar. A rotina continua intensa? Continua. Sim. Só que agora eu tenho o meu tempo. Então, agora eu adentrei essa parte de corrida, que logo eu e a André também vamos correr juntos. Olha só o desafio Guardem isso, hein, lançado. pessoal. Um dia ainda nós vamos fazer a meia maratona, quando a gente ainda não sabe. Mas adentrei essa parte da corrida realmente para me dedicar. Então, quando você tem realmente... No meu caso, foi muito essa questão de planilha de treino, ter que treinar, treino coletivo, então você se puxa a fazer isso, Sim, sabe? é um compromisso Então, mesmo. e tem essa questão também que a gente estava falando do julgamento, né? De não aparecer sobre a questão do marketing que a gente estava falando. Eu, por muito tempo, tive medo de ser julgada. Tanto que quando a gente começou, a André falou, Chau, qual que é o teu maior medo hoje? Julgamento. Porque hoje a gente está num ambiente onde existem profissionais que não são da área, Sim. que não são formados. E eu falo que às vezes os bons pagam pelos maus. As pessoas que não são Mas que formadas... tem influência, né? E tem muita influência, as pessoas acabam acreditando. Então, quando chega até um profissional capacitado, a gente tem aquele andar de formiguinha para mostrar para o cliente Às que vezes tem realmente que não é assim. desconstruir para Isso. depois construir aquele Exatamente. raciocínio, né? Então, isso tudo leva tempo, então é cansativo. Então, muita gente desiste no caminho. Sim. E muita gente, às vezes, acaba até seguindo os passos dessas pessoas que não são formadas para realmente otimizar o tempo, facilitar, né? Então, realmente, o medo do julgamento é uma coisa... Sim. Isso é algo que a gente conversou muito em mentoria, Muito, né, Chau? A muito. questão de... A dificuldade que o profissional da saúde tem, muitas vezes, de ir em frente ao que influenciadores, que, claro, existem aqueles que sabem o que estão falando, mas tem muitos que não sabem o que falam e só divulgam um produto ou algum serviço ali por conflito de interesse. Então, ele está recebendo lá uma comissão, está recebendo caixas e caixas de produtos, e a gente tem essa dificuldade muitas vezes, porque o profissional, às vezes, está começando do zero. Ele não tem tanta influência digital. E aí... Infelizmente, a gente sabe que, frente a influenciadores com milhões de seguidores, às vezes o profissional ele acaba ficando para trás. E a gente precisa realmente se posicionar, isso é algo que eu incentivo demais. Até o lançamento de personal branding para profissionais da saúde, ele foi voltado a isso. É como que o profissional ele começa a se projetar sem precisar ficar só seguindo tendências. Porque hoje tem muito profissional que fala assim, vou começar no marketing digital, ele contrata uma agência, ou ele começa por conta própria, mas ele vê o que está bombando. É dancinha, é esse tipo de conteúdo que é mais viral. E, às vezes, ele desconstrói aquela imagem que ele gostaria. Não é proibido, mas será que essa imagem que você quer construir, essa que é a questão, né? Então, não é só estar na rede social. Você ter realmente uma estratégia para seguir ali e você se conectar. Você chegou num ponto muito importante antes, que é a questão das dores, dos desejos e até as objeções. Porque, às vezes, a pessoa chega já pensando que dieta é caro, que dieta é difícil, que você tem que cortar tudo que você gosta. E, na realidade, principalmente conhecendo a sua linha de trabalho, Chau, a gente tem uma linha muito mais flexível. Então, não é aquela a coisa tão rígida, mas também você tem que ter disciplina. Você tem que saber o que fazer. Então, como que você acredita que o profissional ele começa hoje a publicar nas redes sociais para ganhar essa relevância ali no nicho dele, sem precisar ficar só seguindo tendências? Como que foi no seu processo, assim? Então, o meu processo começou com a André, agora, né, com a nossa mentoria, porque eu falei para ela, André, eu cheguei numa fase que, graças a Deus, eu tenho uma agenda muito boa, hoje meu nome é muito conhecido aqui em Joinville, mas eu preciso melhorar a minha parte de posicionamento de imagem, de marketing pessoal, porque realmente meio que estagnou, assim, sabe? Então, para eu conseguir melhorar essa parte, eu teria que dar alguns passos à frente. E foi aí que eu e a André, a gente começou realmente a criar uma rotina. Igual a gente tem rotina de atividade física, de alimentação, a gente precisa ter uma rotina também na parte do Instagram. Também que é às compromisso, vezes né? eu também falho, porque realmente hoje a gente está com uma demanda muito grande, mas estamos melhorando cada dia mais. Como essa questão de realmente você criar, né, como a gente conversou, criar uma rotina do que postar, como postar, entender as dores dos seus clientes, né, pra gente conseguir trazer a solução, porque eu vejo muito assim, as pessoas vendendo lá, a e-book que promete, sei lá, 20 quilos em 10 dias. E a pessoa vai lá e acaba acreditando nisso. Só que, às vezes, eu, por ser coach PNL, eu sei que como é que a pessoa vai perder aquilo ali. E como que promete para todo mundo, né? Igual. Então, se não conhece a tua patologia. E tem a questão também emocional, gente. Tem muita relevância a parte emocional. Então, beleza, a pessoa, tá, ok, perde 10 quilos, digamos, em 20 dias. E depois? Ela reganha esse peso, porque não é uma coisa que foi sustentável. É o caso da bariátrica também, né? Exatamente. Então, é por isso que eu falo que é um processo de formiguinha, porque a gente, né, vamos falar que é uma
brigando com várias, falando totalmente o oposto do que muita gente fala. Então, eu recebo muito consultório, eu brinco que são os carbofóbicos. Ai, Nutri, eu tirei todo o carboidrato da dieta e não tô mais perdendo peso. Então, até eu conseguir explicar pro cliente que não é cortando o carbo, eu saio como a louca. Porque eu já tive clientes que me ligaram desesperados, me xingando, falando, olha, tu botou muita comida para eu comer. Eu falei, não, eu botei o que realmente o teu corpo ele precisa. Sim. Só que por causa dessas questões, a gente acaba saindo prejudicada, né? Então, realmente, a gente entender o nosso nicho, entender os nossos clientes, entender as dores dos clientes para a gente conseguir trazer a solução. Então, a gente até criou lá aquela questão do roteirinho, né? Semanal do que postar. A trilha então, de conteúdo. Isso, acho que foi muito bacana, porque realmente... Facilita, né? Facilita você, no domingo, pega e faz tudo aquilo ali, porque a nossa vida é corrida, quando a gente deixa para a última hora, igual o treino, a gente falha. Então, realmente precisa ter essa questão de organização, planejamento, criar o seu nicho, porque eu vejo que às vezes tem muitos nutricionistas que abrangem várias pessoas, né, vários esse é um ponto públicos. muito importante. Então, assim, eu, por exemplo, não atendo adolescente, não atendo gestante, porque realmente é um público um pouquinho mais complicado, então você não consegue se dedicar tanto. Então, quando a gente faz os cursos de especializações, a gente faz mais voltado para a nossa área, né? Porque senão a gente não consegue abranger todo o público e a gente não consegue entregar o que realmente a gente está proposto a entregar. Exatamente. Às vezes o profissional ele quer ter várias formações ao mesmo tempo para dizer, eu sou várias áreas aqui, tenho especialidade nisso, nisso, aquilo, mas ele não é visto como autoridade em um nicho específico. E eu sempre falo assim que quem tenta tirar para todos os alvos não acerta nenhum deles, porque como que você vai ter assertividade? E é muito a questão de posicionamento digital, você ter muita clareza sobre o que o seu público precisa. Então, se eu atendo gestantes, atletas e mulheres em fase de menopausa ao mesmo tempo, como que eu vou criar conteúdos que criam essa sintonia com essas pessoas? Não tem como. Não. Então, assim, a minha promessa ela vai ficar bagunçada. Eu preciso dessa clareza para conseguir realmente me posicionar. E quais foram os principais desafios nessa jornada, Thiago, que você acredita? Principalmente nessa parte de planejamento, porque realmente precisa ser um compromisso, colocar na agenda, eu tenho que fazer post nesse dia, tenho que gravar nesse dia, e eu sei que não é fácil, né? Eu também já estou nessa empreitada aí há um tempo, mas a gente sabe que dá resultado. A gente consegue não só clientes, mas também muito mais relevância. Sua marca ela se torna mais forte. Para você, qual que foi o principal desafio nesse período? Eu acho que realmente é manter a constância, assim, sabe? Daquilo que a gente está proposto a fazer. Porque como eu tenho uma demanda... Hoje a demanda está bem grande, graças a Deus. E tem a demanda da clínica também, então são duas, né? Então, realmente, essa parte da constância foi o que mais pegou, assim, para mim. De realmente, não, pera, eu preciso me dedicar àquilo. E é uma coisa que a André comentou em consultório comigo, quando a gente estava fazendo a nossa mentoria, foi a questão de, às vezes, você tá ali falando alguma coisa e o cliente vem há 1 ano, 2 anos depois, falando, eu lembro que uma vez você falou aquilo lá na internet. Então, assim, às vezes as pessoas têm muita... como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Pressa, né? Por exemplo, assim, comecei hoje no marketing digital, amanhã eu já tenho que estar faturando tanto, para daí semana que vem já estar fazendo isso. Imediatismo. E é um processo devagar, né? Então, assim, você está construindo, né? Se a gente fala muito de legado, de propósito, então você está ali construindo. Então, essa constância, ela precisa ser feita diariamente. Então, realmente, hoje eu digo que, no meu caso, o maior desafio foi manter a constância. Porque daí o que acontece? Quando você não se planeja, você vai deixando. Vai deixando. Quando vê, não se planejou com nada e ficou tudo para trás. Exato. Então, o maior desafio para mim foi esse. E você recebeu muitas críticas nesse processo? Foi algo assim? Demais. Você falou que o seu principal medo no início era o medo do julgamento. E eu tenho certeza que você recebeu aí algumas críticas, alguns comentários negativos. Em todas as áreas, né? E eu sempre tive muita dificuldade em lidar com as críticas e com os feedbacks negativos. Porque realmente, como eu achei que nutrição não dava dinheiro e nutrição não era profissão, por muito tempo eu fui acreditando realmente nos feedbacks. Então, hoje, o que eu faço, inclusive até semana passada aconteceu uma situação lá na clínica, o que eu faço hoje para realmente ver o que está acontecendo? Eu paro, analiso toda a situação e vejo se realmente tem uma falha minha. Se tiver uma falha minha, vou fazer de tudo para consertar. Sim. E foi o que aconteceu. Não, eu errei nisso. Gostaria de consertar dessa forma. Você está disposta? Não? Ok. Agora, quando você vê que realmente você não fez nada demais e realmente a pessoa está te ofendendo, fala mais sobre a pessoa do que sobre você. Exatamente. E essa é uma parte muito difícil de você entender, porque quando você fala bem assim, é sobre a outra pessoa e não sobre você,
Aí você começa, você tira aquele peso. Antigamente, quando eu recebia uma crítica, eu falava assim, meu Deus, eu vou largar a profissão, isso não é pra mim, porque, meu Deus, eu errei uma dieta, por causa disso tá tudo errado. Não, não é bem assim que funciona, né? Então, a gente realmente tem que ter esse entendimento de, calma, foi você que fez, que cometeu aquele erro, se foi, ok, vamos arrumar. Todo mundo, o ser humano, ele erra, né? Então, não vai ser sempre que a gente vai estar acertando. Errou, vamos batalhar pra não acontecer mais esse erro, principalmente com a clínica, né? Então, como a gente tá nessa parte de empreendedorismo, a gente erra, acerta aqui, puxa ali, só que realmente é entender da onde que tá vindo o erro. Foi seu, então vamos arrumar. Não foi, então fala mais sobre a pessoa do que sobre você. E isso não pode te parar para continuar com essa questão de divulgação, né? Porque muita gente, às vezes, paralisa, porque o medo paralisa. Sim. A gente acaba paralisando e não... Às vezes a pessoa tá no caminho certo e aí vem alguém criticar. Eu recebi e ainda recebo inúmeras críticas que hoje eu consigo filtrar muito bem, assim, mas no início... É difícil. Abalava. De assim, poxa, tô aqui me dedicando e ainda fui criticada e ainda ninguém reconhece. Mas é assim, quando você começa a se destacar, o que mais vai aparecer é gente curiosa e invejosa. Então, se você não conseguir ter esse discernimento de, tá, eu vou manter no meu caminho porque eu tô no caminho certo... É muito difícil a gente não desviar, né? O que acontece com a maioria. Muitos nutricionistas hoje começam no marketing digital e falam, agora eu vou conseguir realmente me posicionar, mas eles começam a ter essas críticas chegando e desistem. Preferem ficar no offline. Eu já escutei de vários nutricionistas falando assim, eu prefiro ficar nos bastidores, eu não quero ficar aparecendo, gravando, nem nada. Já existe um preconceito também em relação a isso. E eu já fui essa pessoa que falava, eu prefiro ficar nos bastidores. Mas depois eu fui parar para analisar o porquê disso e eu percebi que realmente eu queria ficar nos bastidores para não ser julgada. Não é nem medo de falar em público, é medo de falhar em público e ser julgada e depois você ficar se sentindo péssimo. Mas assim, a gente só evolui dessa forma. E quanto mais você vai para frente, mais você consegue evoluir e tem que ter muita clareza, assim, que todo mundo erra. Isso eu sempre falo, todo mundo erra. Se você errar, tá tudo certo. As pessoas podem até lembrar por um período, depois esquece, vai aparecer outra coisa. Então, assim, é ter clareza de qual que é o objetivo que você tem maior. Será que hoje você está construindo passos para chegar lá? Ou será que você está só vivendo, sobrevivendo, né? Nadando ali em cima das ondas, sem ter uma clareza sobre qual é a direção? Porque aí sim a gente vê o que acontece hoje, que é os nutricionistas frustrados, né? Ganhando pouco, sem tempo para eles, sem conseguir realmente mudar de vida com a nutrição. E hoje eu sei o quanto que isso é possível, né? Mesmo com pouco tempo de formação, consegui grandes oportunidades na minha carreira. Eu já vejo nutricionistas, até a Karen, que a gente estava comentando antes, tá em Paris lá, recebendo prêmio internacional. Então, assim, fiz a mentoria com ela faz 2 anos. E a Karen explodiu. Muitas oportunidades porque ela entendeu como se posicionar. E esse é o ponto-chave, né? Não é à toa que eu falo tanto de posicionamento, porque isso mudou a minha realidade, isso muda a realidade dos nutricionistas hoje, dos profissionais da saúde, se eles entenderem que eles são uma marca. Então, a gente tem dificuldade por quê? Porque na faculdade a gente não tem. Você teve alguma matéria sobre marketing, posicionamento, nada? Sobre vendas, sobre nada, né? Então, eu acho que... Até conversei com um cliente, acho que foi semana passada, eu falei... A gente sai da faculdade meio que cru, assim. A gente precisa realmente batalhando dia após dia para fazer isso ali, né? Então, quanto é importante a gente estar rodeado de pessoas, no caso eu da André, né? Porque ela já chegou lá, então se a André chegou, eu tenho capacidade de chegar também, né? Então, acho que é muito importante. Por isso que aquela frase, você é a média das 5 pessoas que estão ao seu lado, ela é verdade, não tem o que fazer. É a mesma coisa com a dieta. Se você, de 5... é o único que faz a dieta e 4 não, a chance de você falhar e você pisar na bola é muito maior do que a dos 4 virarem saudáveis, porque quem te influencia mais é o meio. Então, eu acho que é muito importante essa questão de posicionamento mesmo, e também por muito tempo eu fiquei por trás dos bastidores, porque era mais fácil. Né? Você tá lá atendendo. Se sente mais seguro, você e o cliente, tá tudo certo, então tá tudo ok. Então, depois que você começa a colocar os teus passinhos para frente, você vê os desafios, né? Então, às vezes, o desafio faz você parar, faz voltar. Mas a questão do marketing digital hoje, eu ainda falo que foi muito pós-pandemia. Eu aprendi muito pós-pandemia, porque eu acho que a pandemia antecipou alguma coisa que já iria acontecer alguns anos para frente, né? Verdade. Mas, para mim, eu tive que aprender muito mais a mexer com marketing digital pós-pandemia. Todo mundo parou, todo mundo ficou em casa e vão fazer o quê? Existe saída, será? As contas continuaram chegando, estava tudo certo. Então, assim, começamos a desenvolver alguns projetos, alguns grupos. Então, a gente acaba tendo que entrar, né, com um posicionamento, porque as pessoas estão lá no Instagram, estão lá vendo o que tu está postando, o que tu está falando. Então, uma parte, para mim, de entender o quanto era importante a questão do marketing digital foi pós-pandemia.
Esse é um ponto bem importante, porque eu vejo que depois da pandemia, além da oportunidade que o CFN trouxe de fazer os atendimentos online, isso, que o primeiro atendimento seja online, agora a gente tem a oportunidade de estar atendendo pessoas em qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo. Então, eu posso estar no Brasil atendendo alguém nos Estados Unidos e vice-versa, porque eu tenho essa oportunidade por meio do marketing digital. E eu vejo que muitos nutricionistas ainda têm essa resistência de, será que eu vou para o digital? Será que vai dar resultado? Será que realmente eu vou conseguir gerar essa transformação? E quando a gente começa a analisar o que realmente gera o resultado, é incorporar o estilo de vida, né? Então, se eu consigo gerar essa transformação, eu não preciso necessariamente de uma avaliação super complexa em consultório. Às vezes, o profissional ele se apega tanto aos equipamentos que ele tem, quando, na realidade, a principal ferramenta que ele tem é conseguir gerar essa adesão, conseguir gerar essa empatia, que eu acredito que é o que realmente fideliza. Hoje, por que muitos profissionais não conseguem manter, fidelizar os clientes? Primeiro, porque não tem uma metodologia de vendas. Então, isso é um ponto que a gente bateu bastante, né, Chal, dos acompanhamentos. Não adianta só fazer uma consulta e esperar que o cliente ele vai voltar em 30 dias. E aí ficar retornando, ou dar o retorno de graça, que também é pior ainda. Porque aí você desvaloriza. Mas se você tem um acompanhamento, por exemplo, trimestral, semestral, você não apenas consegue dar esse suporte maior para a pessoa, ela tem, de fato, mais resultado, como você também consegue mais indicações depois, você consegue gerar simpatia maior. Você estar com a pessoa ali por pelo menos 3 meses, isso gera uma identificação vínculo, né? muito maior, uma empatia de valores que façam com que aquela pessoa retorne e também indique para os familiares. Porque nutrição, a área da saúde é muito assim, né? A indicação você indica para quem você confia. Com certeza. E a rede social ela tem essa função também, de você ter mais confiança. Por exemplo, pega uma situação assim, na roda de amigos, alguém precisa de um nutricionista, e alguém fala do nutricionista, ele vai olhar no Instagram, vai pesquisar no Google, no máximo no YouTube, vai olhar nas redes sociais se realmente aquele profissional ele tem prova social, se ele tem depoimentos de pessoas. É como que você vê hoje essa porta de entrada, que eu falo que é a nossa vitrine, para gerar essa confiança e para ter realmente mais contratações de planos, no seu caso, na sua clínica. Eu acho que é muito importante, que nem a André falou, quando a gente começou a pensar sobre os retornos, o acompanhamento, a gente não estava mais falando de consulta, a gente estava entregando resultado. Exato. Né? Então, assim, é difícil você entregar um resultado em um mês. Né? Porque, assim, um mês é um mês de adaptação. Então, o teu corpo está começando a adaptar. Então, você desliza muito mais nesse primeiro mês. Então, o que acontece? Às vezes, a gente, sei lá, vamos deixar só um pacote mensal. O cliente não retornava porque achava que realmente... Em geral, eu já conversei com outros nutricionistas também, achando que era por causa do nutricionista. Então, o que a pessoa faz? Ela troca o profissional. É verdade. Porque realmente não acaba tendo essa constância, né? Então, realmente, quando eu entendi que eu preciso entregar o que é resultado, o negócio mudou. Então, agora a gente faz, e é como a André falou, a questão de empatia. Porque em um mês você não consegue adentrar a vida do cliente, né? Sim. Depois, eu tenho clientes que estão comigo desde no começo da minha carreira, que são 6, 7 anos. Então, assim, eu sei da vida inteira do cliente, entendeu? Eu já sei o que ele come, o que ele não come, o que ele gosta, o que ele não gosta, que horas que ele pode estar fazendo ou não. Sim. Então, realmente, a gente acaba criando uma empatia tão forte. É muito incrível. E é uma das coisas que realmente eu prezo muito em consultório, é a parte da empatia. É de estar sempre mandando mensagem. Eu ainda brinco que às vezes eu mando mensagem sem querer de noite, porque eu tô ali no Instagram, daí eu vejo alguma conquista, eu falei, não acredito. Ou tô ali de olho, eu falei, olha, fica de olho na dieta, não falha. Então, acho que essa questão de realmente dar empatia é o ponto principal, assim, pra gente que quer realmente desenvolver, deslanchar em qualquer área da nossa vida, né? A parte da empatia é uma coisa esse é um ponto muito importante, assim, porque eu falo, não adianta nada você ser um profissional com muitos seguidores, você ser um profissional muito reconhecido no meio digital ali, só que você não entregar resultado. Sim. Porque aí não existe nenhuma forma de você ter um produto que venda muito se ele não for realmente bom, né? Um serviço que seja realmente bom. Então, esse é o básico, né? Quando a gente fala de posicionamento, o primeiro passo é você ter realmente um serviço de qualidade. Sim. Então, estar se especializando para que você seja um profissional que entrega resultado é fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, tem profissionais que têm vários certificados, têm várias formações e não conseguem essa projeção. E para nutricionistas, Chal, que têm essa vontade de começar, que pensam, que se inspiram assim na sua carreira, que olha, eu quero muito ter uma clínica de sucesso e talvez tenha ainda esse receio, esse medo do julgamento como você tinha. Qual seria assim, uma frase, um conselho, eu posso dizer, resumido em uma frase para esses nutricionistas que estão nos assistindo hoje? Eu diria que seria uma frase, um conselho. Nunca desista dos seus sonhos e busquem uma mentora. Porque assim, a André hoje ela fez total diferença na minha vida. Porque a gente está desde o começo do ano? Foi, né?
E assim, eu mudei muito, tanto questão de posicionamento quanto questão de marketing, e de ter esse entendimento de que realmente é possível. Porque às vezes a gente pensa bem assim, é totalmente fora da minha realidade. Verdade. Não, não tem nada a ver a minha vida com a André. Só que assim, a gente constrói a nossa realidade. Exatamente. Né? Então assim, exatamente. ter alguém para te direcionar, só que assim, alguém que já chegou lá. Porque às vezes a gente escuta tantas pessoas que não chegaram, que não fizeram construíram, né? nada, e você vai lá e você acaba seguindo. Então, realmente, busquem profissionais, pessoas que já chegaram lá e que vão te auxiliar no caminho. Para mim, a André foi assim, uma peça fundamental na questão da nutrição, porque eu falei para a André, eu falei, poxa, eu faço o meu melhor, eu tô lá sempre estudando, eu fui no curso em Brasília, que foi o maior evento de nutrição, esse ano acho que foi em setembro, os maiores nomes da nutrição, só que eu falei para ela, só que eu tô tendo dificuldade em trazer isso, né? Como falar, como me posicionar, com medo do julgamento. Então, assim, muita coisa mudou. Então, a gente fez o curso em Brasília semana retrasada, eu fui em São Paulo. Legal. Então, a gente está sempre se especializando, só que precisa ter alguém que já chegou lá para te mostrar o caminho, porque senão o negócio fica difícil. Ah, sensacional. Fico super feliz e vendo o seu resultado, vendo o resultado de várias mentoradas, que me enviou mensagem ontem mesmo, a Carol, lá do Rio de Janeiro, mandou mensagem assim, André, eu dei uma entrevista aqui na Rede Record. Eu vibro junto, sabe? Porque a conquista das Nutris hoje é a minha conquista também. Eu me senti naquele mesmo nível de, eu não consigo, a minha realidade é ruim. E a gente fica entrando nessa espiral negativa de, não dá, não vou tentar outra coisa. E a gente perde muitas vezes a oportunidade de ter um futuro brilhante e de inspirar outras pessoas. Exato. Né? Então, realmente, assim, o seu posicionamento ele é muito assertivo, Tchau. Não é à toa que você foi eleita, né, a melhor nutricionista de Joinville. Isso. E conta um pouquinho pra gente desse prêmio também, que eu tô super curiosa. Também não esperava por esse prêmio. Esse prêmio ele veio, acho que em junho e julho desse ano, foi eleita a melhor nutricionista de 2023, com a questão de excelência em atendimento em serviços prestados, né? Então é isso que a gente está falando sobre a empatia, né? E eu acho muito bacana o que tu falou ali sobre essa questão de você ser inspiração. Sim. Eu vejo que hoje, não só no nosso ramo, mas de todo mundo, os próprios profissionais, eles têm rixa um com o outro, né? Então, assim... Uma competição muito grande. Então, assim, tem clientes que, às vezes, que não é da minha área, que eu passo para outros nutricionistas, Sim. porque a gente tem essa amizade. Então, assim... É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, a gente precisa se unir. Eu vejo que os profissionais, hoje, eles estão sempre se bicando, se brigando. Então, realmente, se todo mundo se unisse, com certeza seria muito mais fácil, porque tem cliente para todo mundo, tem ramo para todo mundo. Eu falo sempre isso também. Né? Não é... A Joinville é gigante. Sim. Então, assim, essa questão de você estar direcionando nutricionistas, olha só quantas nutricionistas estão realmente levantando Sim. e dando o seu melhor, né? Se tem uma coisa que eu acredito aqui, você ajudar outro profissional do mesmo segmento não gera concorrência, gera admiração. Jamais. É porque se você está com alguém que está realmente ajudando, vocês podem, por gatilho de reciprocidade Sim. também, um ajuda o outro. Então, você ser realmente ativo ali, fazer o seu trabalho e estar se desenvolvendo, não significa que outro profissional agora está atendendo na mesma região, você vai perder os seus clientes. Porque é justamente isso, né? Não é nem só a questão do serviço que você entrega, mas é essa empatia de valores que você gera com as pessoas. E a rede social, ela é uma ferramenta muito poderosa para isso. Eu falo que, por exemplo, se não fosse pelo LinkedIn, eu não estaria, esse final de semana, estava palestrando com a Athletic Nutrition lá em Tupã, em São Paulo. Então, assim, se não fosse pelo LinkedIn, pelas redes sociais, pelo meu posicionamento, talvez eu estaria batalhando na mesma intenção que eu tinha no início, que era, vou começar aqui de baixo, atendendo por plano de saúde, que é o que a gente escuta na faculdade, né, Chau? Então, se a gente segue só esses conselhos e não tenta explorar um mundo novo, a gente acaba sempre ficando naquela mesma bolha, que é o que a maioria dos nutricionistas fazem hoje. Eu escuto muito em mentoria, André, eu nunca escutei isso na minha vida, eu não imaginava que eu tinha que fazer isso. Eu tenho mentorados, assim, até recentemente, o Eli Anderson, eu não lembro exatamente a cidade que ele está, mas é próximo a Fortaleza. E ele começou a aplicar algumas dicas na primeira sessão. Ele falou, na primeira semana já consegui 8 novos atendimentos. Então, assim, é só começar a fazer. É acreditar que é possível. Eu acredito muito que os nossos pensamentos, eles geram sentimentos que geram ações. Exato. Se a gente está sempre pensando que não vai dar certo, não vai dar certo, pode ter certeza. Esses dias eu vi até uma frase que dizia assim, se você se preocupa demais e fica muito triste com o que as pessoas falam de você, talvez eles estejam certos. Né? Então, se a gente tem clareza sobre
quem nós somos, né? E até a primeira parte de mentoria a gente faz isso, né, Chau? Quem é você? O que você busca para sua vida, não só para sua carreira, mas um plano de vida mesmo. O que eu quero daqui para frente? Será que eu quero manter essa rotina? Você se imagina fazendo o que você faz hoje na mesma intensidade? Porque a gente vai caminhando conforme o que a gente vai fazendo de ações hoje. Então, sensacional. E agora também gostaria muito que você desse um conselho para as pessoas que querem emagrecer, pensando que esse é um dos nichos que você mais atua hoje como referência no mercado, que querem emagrecer, mas têm essa dificuldade e já tentaram várias dietas e que hoje pensam, eu não sei se é para mim, eu acho que eu não consigo emagrecer. O que você diria de conselho? Isso é o que a gente mais escuta em consultório, né? Acho que o primeiro ponto é realmente você se amar a ponto de realmente se cuidar. Porque eu vejo assim, como eu atendo mais um público feminino, as mulheres hoje, elas cuidam do marido, da casa, dos filhos, do trabalho, e elas não se cuidam. Daí eu falo, como é que vocês vão ter saúde para cuidar do marido, dos filhos? E quando você fica doente, quem que tá lá? É só você. Então, realmente, você precisa se amar ao ponto de que realmente se colocar como prioridade. E ter o entendimento de que não é do dia para a noite. Porque as pessoas, elas têm essa pressa de emagrecer. Não, mas é porque eu preciso emagrecer 10 quilos, principalmente agora no verão, que a agenda já está começando a ficar apertada. Só que eu sempre falo assim, vocês precisam entender que vocês não engordaram do dia para a noite. Veio de uma crescente, né? Então, é realmente entender o porquê você chegou naquele peso. O que você passou, o que você está passando. Você está passando alguma dificuldade no trabalho, às vezes no relacionamento, e por que você está buscando a comida como uma fuga, porque hoje a alimentação ela é uma fuga. Começar pelo porquê. Foge, exatamente, começar o porquê que você está ganhando peso, por que você ganhou tanto peso, por que você está tendo essa dificuldade. Então, por isso que eu falo que hoje eu quis fazer a parte do coaching para entender e conseguir auxiliar, porque dieta todo mundo consegue fazer. Só que se você não arruma sua mente, ainda fui fazer uma corrida domingo agora, domingo retrasado, da PM, a Nutri da Catarinense, ela falou bem assim, ela tava dando conselho, eu dei tanta risada, acho que pra alguém que ia correr, ela falou bem, pra outra Nutri, ela falou bem assim, vamos lá, que a gente morre pela mente. É verdade, eu corri a corrida inteira com essa frase na cabeça, e é a pura verdade, a nossa mente, ou a gente domina ela, ou ela domina a gente. Exatamente. E hoje, normalmente, a mente nos domina. Então, se você não tem o teu propósito, não sabe aquilo que você quer, ou por muitas vezes você está iniciando um processo de emagrecimento porque viu que a pessoa emagreceu, ou porque a blogueira postou, já está falha a tua missão. Você precisa entender que você precisa emagrecer porque você precisa ter saúde para cuidar do seu filho, do seu marido, da sua casa, do seu trabalho, para você chegar onde você quer chegar. Tem que ser pela pessoa. Amor próprio, né? É amor próprio. Porque se ela tentar pelo marido, pela mulher, enfim, pelos filhos... A motivação tá errada, né? A motivação tá errada. E aí, quando chega no momento da dificuldade, ela desiste. A primeira coisa que ela faz é desistir. Porque não tem a clareza do porquê que ela tá continuando. Sensacional, Chau. Muito obrigada. Adorei a nossa participação aqui, convidada especial. Primeiro episódio do podcast Posicionamento de Elite, com essa fera aqui do meu lado. Em breve, a gente compartilha aí os cortes. E, para finalizar, conta pra gente como que encontra, pra quem quiser contratar o seu trabalho, quiser conhecer um pouco mais sua trajetória, como que a gente encontra? Então, hoje a gente está com as redes de Instagram, então é NutriChauPastega _, e também tem o Instagram da clínica, que é clínica.pastega. Então, vocês podem entrar em contato lá, que estaremos de braços abertos para receber vocês para uma mudança de vida, para te gerar resultados. Agradecer a André, realmente, novamente, pela oportunidade de trazer um pouquinho do meu trabalho. Foi um prazer. E também parabenizar esse teu trabalho que você está fazendo, que é lindo. Eu acredito que... Obrigada. Eu sempre já falei para você que eu te coloco em orações, que eu falo que Deus ele tem que continuar te usando como instrumento. Obrigada. Porque realmente o teu propósito é muito lindo. E com certeza você está trazendo pessoas que estão evoluindo nas carreiras. Então, assim, tá sempre nas minhas orações. Obrigada. E que Deus te abençoe cada vez mais e que você continue com esse teu propósito maravilhoso. Ai, fico emocionada. E assim que a gente finaliza o podcast, muito obrigada por acompanhar-nos até aqui. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho também, www.andriellepedroso.com.br. E com vocês, Chauana Pastega. Muito obrigada. Então, beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Até.